Havendo um número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Ivanir, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária, em 29 de abril de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Stepan Nercessian, primeiro vice-presidente, e doutor Jairinho, primeiro secretário. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Carlos Caiado, Leonel Brizola Neto, Rosa Fernandes, Clarissa Garotinho, Jorginho da SOS, Eider Dantas, Tio Carlos, Adilson Pires, Jorge Pereira, Ivanir de Melo, Paulo Messina, Tereza Berger, Dr. Eduardo Moura, Rogério Bittar, Dr. Carlos Eduardos, Lucinha, Aloísio Freitas, Stepan Nercessian, Roberto Monteiro, Alfredo Sirquis, João Cabral e doutor Jairinho. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Nercessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Roberto Monteiro, a convite. Encerra-se a sessão às 19h13. Obrigado, doutor Ivanir. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, subo a esta tribuna para manifestar a minha revolta e indignação quanto à chegada, no próximo dia 6, quarta-feira, de um terrorista, Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irã, que não sei por que visita o nosso país. É lamentável, é triste e lamentável que um homem que adota as mesmas práticas usadas por Hitler visite o nosso país. Um país democrático, um país que tem um povo solidário, um povo amigo, um povo compreensivo. E este homem, que apenas prega o mal, e como eu disse há pouco, as mesmas práticas do nazismo, quando persegue mulheres, combate os deficientes, mata em praça pública homossexuais, nega a existência do Holocausto nazista, que levou à morte 6 milhões de judeus e 50 milhões de seres humanos. Este homem é convidado pelo nosso país a visitar o Brasil. Ora, senhor presidente, será que os interesses econômicos estão acima da ética e do espírito de liberdade e democracia que nós vivemos neste país? Será que a venda de mais alguns automóveis ao Irã justificam esta abominável presença? Eu acho que não. Eu vou encaminhar uma moção de repúdio ao Ministério das Relações Exteriores, manifestando a nossa revolta. E tenha certeza, senhor presidente, senhores vereadores, que os nossos pracinhas, vítimas de um regime totalitário, um regime assassino como foi o nazismo, que defenderam a liberdade e repousam hoje no monumento, em sua homenagem no aterro do Flamengo, neste momento, devem estar chorando e, se pudessem, levantariam dos seus túmulos para protestar.
fica aqui mais uma vez a minha tristeza e a minha indignação. Muito obrigada, senhor presidente e colegas vereadores. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Raymond, que dispõe de 20 minutos. Excelentíssimo senhor vereador, doutor Jairinho, presidente dessa sessão, senhora vereadora Patrícia Amorim, senhorita vereadora Clarissa Garotinho, senhores vereadores, senhora vereadora Carminha Jerominho, senhores vereadores presentes, técnicos dessa Casa Legislativa. Eu hoje fiz minha inscrição para tomar uso da palavra, tentando relembrar um assunto que no mês de abril consiste-se em um assunto de muita importância. No dia 19 de abril, nós comemoramos, e já dizia o músico e poeta, que todo dia é dia de índio, mas nós comemoramos o dia 19 de abril como dia não do índio, mas como dia de lembrança da resistência dos povos indígenas que foram massacrados pela cultura europeia que se estabeleceu no nosso país e também no nosso continente. E aí eu queria usar desse espaço hoje para fazer essa memória, para lembrar dessa minoria que, como política pública, é contemplada pelo governo do presidente Lula, na secretaria, no ministério, aliás, do nosso querido Edson Santos, que por 5 mandatos trabalhou nessa casa, o Ministério da Igualdade Racial. E eu queria, assim, lembrar que há também algumas reivindicações dos povos indígenas aqui no Rio de Janeiro. Reivindicações essas que não podem passar ao largo. Reivindicações essas que não podem ser desconsideradas. Só em território brasileiro, esse número, dizem os historiadores, os números chegavam a 5 milhões de nativos aproximadamente. Calcula-se que hoje apenas 400 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. E são cerca de 200 etnias indígenas e 170 línguas, ainda existentes hoje, remanescentes dos mais de 5 milhões de nativos do século XVI, quando aqui chegaram os colonizadores, não para descobrir essa terra, mas para tomar posse desta terra que já pertencia aos povos indígenas. Entre os indígenas, não há classes sociais, como há entre nós. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém existe uma divisão de sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, pelas crianças, pela colheita e pelo plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado, a caça, a pesca, a guerra e a derrubada das árvores, para sustento, sem prejuízo para a natureza, com a sabedoria que é própria dos povos indígenas.
a educação indígena também é interessante. E eu faço essa lembrança para que possamos daqui a pouco chegar e concluir quais são as falas, as reivindicações, as demandas, as necessidades dos povos indígenas do nosso continente, do nosso país e precisamente, concretamente, da cidade do Rio de Janeiro. O índio, quando atinge os 13, 14 anos, passa por aquilo que os antropólogos chamam de teste para a entrada na vida adulta, o chamado rito de passagem. Eu queria lembrar também, assim, para elucidar esta minha fala, e como memória, lembrança, e como também homenagem aos povos indígenas, que deveriam ter direitos mais assegurados na sociedade brasileira, que nós ainda temos muitas nações indígenas no nosso país, a Palaí, a Pinaié, a Purinã, a Arara do Pará, a Surine do Tocantins, a Surine do Xingu, a Troari, a Vacanoeiro, Banavá, Bororó, Caeté, os Caiapó, Caiuá, os Canela, os Carijó, a Cinta Larga, os Dene, e eu, aparentemente, aos ouvidos dos senhores e das senhoras, parece uma conjugação errada do artigo no plural e o nome no singular, mas existe uma dupla consciência, e alguns historiadores alegam que os povos indígenas, o seu nome deve ser pronunciado no singular, os Guarani, os Funiô, os Guajajara, os Goitacá, os Guarani, Mbiá, e por aí adiante. O sul da Bahia, talvez muitos conheçamos, os índios Pataxó, e aí queria fazer memória do índio queimado em Brasília, vivem sob situação de muita pobreza. A partir daí eu quero trazer para a realidade do Rio de Janeiro. Há um projeto que há muito se estende e que infelizmente pouco se discute com a sociedade carioca, que é o projeto de expansão daquela área onde se encontra o Maracanã, vereadora Patrícia Morim, que muito também lhe interessa pela questão do parque aquático, de transformar um espaço que há naquela região, o espaço dos índios. Conta a história, tentei averiguar a possibilidade, tentei levantar esse documento, que na época do Império tinha sido dado aquele espaço aos povos indígenas, que é o Museu do Índio, ali na rua, ao lado do complexo do Maracanã. Há um projeto que de vez em quando, nas entrelinhas, aparece nas discussões políticas da nossa cidade, de se transformar aquela região num estacionamento para dar conta da demanda de carros que acorrerá ao Maracanã e aquele complexo, essa demanda que lá se instalará, de transformar o espaço que é dos povos indígenas, que é dos indígenas dessa cidade, em espaço de estacionamento. E a minha fala aqui hoje, nessa tribuna, infelizmente para muito poucos vereadores, é uma fala de tentativa de sensibilizar o Legislativo do Rio de Janeiro para as minorias, e de modo particular para a minoria indígena, dos povos indígenas que ainda existem no Rio de Janeiro e nos seus arredores. E se a gente perambular pela cidade, nós encontraremos alguns indígenas vendendo os seus artesanatos, e infelizmente, muitos olhares que se colocam sobre esses indígenas, infelizmente,
são olhares de preconceito, de discriminação, de desmerecimento. E não nos esqueçamos, quando em 1565 chegou a essa cidade, o fundador dessa cidade, Estácio de Sá, na nau portuguesa, essa cidade era uma cidade habitada. O nome dado aos que nascem nessa cidade também provém da etnia indígena, carioca. E nós, assim como em toda a América Latina, mas de modo especial, nós queremos colocar a nossa situação de Brasil, estabelecemos um verdadeiro extermínio dos povos indígenas que não se tutelavam ao trabalho escravo e, portanto, eram muitos deles dizimados, levados à morte. A primeira tentativa, há de se dizer historicamente, de escravidão no nosso país, não foi com o povo negro, foi com os povos indígenas, que reagiram, que não se permitiram escravizar. E hoje, nós que fazemos parte deste parlamento e devemos nos honrar de fazer parte dele, temos que ter este olhar acurado, temos que ter este olhar arregalado para essa realidade dos povos indígenas, que certamente não traz para nós uma possibilidade eleitoral que se reverte no voto quando vamos colocar os nossos nomes à disposição da opinião pública, mas que é dever nosso dever de cada um e de cada uma dos senhores e senhoras vereadoras, olhar, apreciar todas as matérias que se referirão aos povos indígenas nessa cidade, mas ter também o olhar atento à possibilidade de, ao discutirmos a chegada da Copa do Mundo de 2014, e agora, inclusive nesses dias, está aqui para analisar a cidade, para dar o seu veredito sobre a possibilidade da cidade sediar as Olimpíadas de 2016, está sendo feita essa vistoria nesses dias na nossa cidade, entendermos que o espaço dos povos indígenas preserva não só o espaço para os indígenas, mas preserva para nós também, legisladores dessa legislatura, dessa 8ª legislatura, preserva para nós também a possibilidade de sermos lembrados depois, como vereadores e vereadoras, que entendem que há espaço para todos nessa cidade, que o espaço é espaço de pluralidade, que para acolhermos um evento de tal magnitude que deverá ser discutido também com a cidade, nós não precisamos excluir as minorias, nós não precisamos colocar abaixo o Museu do Índio. É nesse sentido a minha fala, é uma fala de sensibilidade, é uma fala de tentativa de alertar este parlamento para entender que a nossa defesa aqui não pode ser unicamente uma defesa que dá olhares e visibilidade para a mídia, no sentido de nos capitalizarmos para futuras possíveis eleições, mas no sentido de entendermos que temos uma responsabilidade social, senhor presidente Roberto Monteiro. Temos a responsabilidade social, todos nós vereadores, para entendermos que não precisamos excluir ninguém das rodas dessa cidade, que a todos pode acolher. Salve, não o dia 19 de abril, mas salve a luta incessante dos povos indígenas que clama no Rio de Janeiro, neste momento, por parceria com os vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Muito obrigado. Não tendo o orador utilizado do seu tempo regimental, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, a vereadora Patrícia Morim. Que dispõe ainda, a vereadora, de 4 minutos e meio. Senhor presidente,
na qualidade de representante do povo carioca nessa Câmara e amante da democracia, repudio a presença do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que virá ao Brasil para um encontro com o presidente Lula no dia 6 de maio. Além de negar a existência do Holocausto, ignorando a morte de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, sua simples presença em nosso país ofende os diversos sobreviventes que aqui habitam e que são a prova viva das barbáries cometidas. É lamentável pensar em acordos com um líder que não respeitou a Conferência da ONU, disseminando ódio e preconceito. Um país democrático, exemplo de convivência pacífica entre as religiões, como o Brasil, não deveria receber um tirano que não reconhece o direito à existência do Estado de Israel e não respeita os direitos humanos. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigada. A palavra continua franqueada, ainda restam 2 minutos para fazer essa palavra a nobre vereadora Clarissa Garotinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto a esta tribuna para fazer aqui uma denúncia que eu já fiz há algum tempo atrás, há cerca de 2 semanas, e não vi ainda ninguém da Secretaria de Ordem Pública se posicionar quanto ao questionamento que eu fiz aqui. Então, faço questão de repeti-lo. Eu fiz aqui um questionamento, ali quem passa pelo Rio Sul, o túnel que liga a Lauro Sodré à Princesa Isabel, nós temos ali uma propaganda gigantesca colocada. Quando eu fiz a denúncia, nós tínhamos lá a propaganda da Volvo Ocean Race. Não só não tomaram nenhuma providência, como retiraram a propaganda da Volvo Ocean Race e agora colocaram a propaganda do Rio como sede, concorrendo para ser sede das Olimpíadas de 2016. Nada contra o conteúdo das propagandas, muito pelo contrário. O que eu questiono é que a Secretaria de Ordem Pública ainda não tomou nenhuma providência quanto àquela propaganda que desrespeita claramente a lei orgânica do município do Rio, que diz no artigo 463, parágrafo 5º, inciso 1º, que é vedada a fixação de engenhos publicitários de qualquer natureza a menos de 200 metros de emboques de túneis e de pontes, viadutos e passarelas. Eu já enviei um requerimento de informações à Secretaria de Ordem Pública cobrando explicações. Não recebi a resposta do requerimento. Já fiz a denúncia aqui na Câmara de Vereadores. Nenhuma providência foi tomada. Estou fazendo a denúncia novamente e acho que eu vou ter que ligar para o DISC, Desordem Urbana, para ver se pelo menos lá alguém me atende. Porque até agora o plenário da Câmara não tem sido suficiente. Então, eu queria saber do secretário de Ordem Pública, Rodrigo Betlen, que critério ele está utilizando, já que na semana passada foram retiradas centenas de propagandas irregulares, e esta, que é uma grande propaganda, que fere claramente a lei orgânica do município, quanto a esta, nenhuma providência foi tomada ainda. Então, eu faço uso das palavras para cobrar providências da Secretaria de Ordem Pública quanto a essa irregularidade. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que requer à mesa diretora na forma regimental a retirada da ordem do dia do projeto de lei número 52 de 2009, de sua autoria. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 134/2009, de autoria do senhor vereador Renato Moura, que requer à mesa diretora na forma regimental que seja concedido o conjunto medalhas Pedro Ernesto ao consultor em segurança Roberto Marconi P. Lopes, pelo relevante serviço prestado na área de segurança patrimonial e pessoal. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, nobre vereador Jorge Pereira. Refazendo a fala, pela ordem, nobre vereador Ivani de Mello.
Ele aqui, que ele quer falar antes da pauta aqui. Tinha que esperar a pauta entrar. Por solicitação da autora do primeiro projeto que irá ser apresentado hoje, a vereadora Nereide Pedregal, ela solicita o adiamento do estudo do projeto por 5 sessões. Tá. Então, logo a presidência anuncie a tramitação da matéria, submeterá a proposta de Vossa Excelência. Com a palavra, pela questão de ordem, o nobre vereador Jorge Pereira. Senhor presidente, eu fico surpreso. Cada dia me surpreende mais a Câmara, não no sentido de enriquecimento prático-cultural, mas de ver determinados discursos que deixam relegado a um segundo plano, como ouvi o primeiro discurso, falando de grupos indígenas. O homem, na verdade, nós, eu posso falar isso, porque tenho um trabalho, eu e minha família, há mais de 2 décadas, com a Índia Cariri, onde tem a Casa dos Índios. Ela hoje mantém a Casa dos Índios na Ilha do Governador e faz um trabalho com os índios que se tornam alcoólatras, que têm doenças infecto-contagiosas, enfim. E nós temos, nesses anos todos, acompanhado a luta daquela Índia que se dedicou aos seus irmãos. E nós descobrimos, ao longo dessas 2 décadas, que quem destrói o índio é o próprio homem, que leva bebida para dentro das suas aldeias, leva a prostituição, leva tudo que não presta, inclusive leva a doença venérea, que o índio não tem, e uma infinidade de outras epidemias, vírus e bactérias que eles não têm nas florestas. Eles são autoimunes dentro da floresta. O branco, ao invadir a floresta, acaba dizimando centenas e centenas de aldeias, de grupos indígenas. E realmente eu não vi o palestrante inicial, falou-se muito de tribo indígena, esqueceu de falar da tribo branca. Eu fiquei entristecido de me deslocar daqui para tomar uma vacina, que é para idoso, com um grupo de vereadores, entre os quais o vereador Ferraz, sua senhora, etc. Fomos tomar a vacina que é dada no posto médico aqui contra o gripe. É uma vacina excelente. Ao longo do meu trajeto, eu me senti como um urso de pelúcia caminhando na avenida. Qual foi minha surpresa? De ver dezenas e centenas de pessoas parando e me olhando, porque eu era portador de uma máscara. E eu me pergunto, será que eles não sabem que amanhã terão que ter essa máscara ou estarão mortos? Nós estamos vivendo um momento de epidemia, mais do que epidemia, uma endemia, talvez muito maior. É muito interessante para o político abrir o jornal e saber que lá em Brasília os deputados federais foram a Miami, aos Estados Unidos, 2.000 vezes no ano, 2.000 passagens. Ora, se eles foram 2.000 vezes aos Estados Unidos, ao México, aquelas regiões que estão centralmente infectadas, é óbvio que alguém é portador de alguma coisa. A aeronave traz o vírus, o homem conduz o vírus. Enquanto o mundo todo se protege, usando uma máscara, se defendendo, lavando suas mãos constantemente, nós aqui no Brasil, na segunda capital do país, na rua, parecemos espécime rara. Como eu vi aqui dentro da Câmara, um local que deveria servir de exemplo, os vereadores deveriam sim fazer uma lei obrigando para que dentro da Câmara Municipal, primeiro, não se fumasse. Segundo, evitássemos metade das bactérias que estão aqui através dos fungos. Que isso aqui é um museu. Isso aqui é um museu. Propenso a doenças respiratórias, como eu peguei uma aqui dentro. Doença pulmonar mesmo.
oriunda de uma bactéria, oriunda de fungos, oriundo do mofo também. Então eu fico de queixo caído quando a Câmara Municipal poderia e deveria estar tratando da obrigatoriedade da população em locais como ontem teve aqui, superlotado, de pessoas totalmente distantes da nossa realidade. Alguns poderiam estar vindo de Cancún, outros do México e outros dos Estados Unidos. Enquanto nós estamos vendo pela televisão, estamos levando isso na brincadeira. Não é uma brincadeira, não. Não é uma brincadeira. A gripe espanhola, quando se falava nela aqui, vereadora Tereza Berg, muitos morreram pela gripe espanhola. Muitos, que eu digo, milhões. Eu não estou falando de centenas de milhares, não. Estou falando de milhões. Milhões de brasileiros morreram pela gripe espanhola. Hoje, a epidemia que nós estamos vivendo, ela está sendo levada na brincadeira. Nós estamos achando engraçadinho quando vemos na televisão, portando uma máscara de defesa contra o espirro, contra a bactéria e o vírus chamado vírus suíno, ou a chamada gripe suína, mais popularmente denominada gripe suína, e eu fico pasmo de ter que andar na rua e vir na Câmara, e todo mundo ri, achar engraçado de eu estar portando essa máscara, quando, na verdade, a Câmara deveria estar brigando e fazendo uma lei imediatamente, exigindo que nos metrôs, nos ônibus apertados e em locais fechados ao público, se devesse obrigar a usar essa máscara. Quando dizem, vai o ministro da Saúde dizer, tem 2 casos, eu acho que tem 2 casos, é mentira. A epidemia já chegou aqui de uma forma discreta, nós temos hoje 8 casos concretos, não estou brincando com os senhores, as autoridades não querem alarmar ninguém, mas o que me adianta não alarmar o meu vizinho, que a casa dele está rachando, e deixar ele lá dentro esperar a casa cair, desabar na cabeça dele. Na verdade, o que a Câmara está fazendo, os vereadores que foram eleitos pelo povo para defendê-los, nós estamos fazendo exatamente isso. Não vamos falar para o vizinho que a coluna dele está rachada ali da casa, que vai cair na cabeça dele, não. Até o dia que cair, ainda, poxa, por que eu não avisei a ele? Então eu peço aos vereadores, aos senhores funcionários da Câmara, que não levem a gripe suína como uma brincadeira. Ela é séria, ela vai levar milhares de vidas essas que muitas estarão aqui dentro desta casa, muitos estarão, muito de nós, talvez não possamos no próximo ano estarmos juntos de novo, porque seremos levados por ela. E eu não estou brincando com os senhores, eu estou falando sério, quero registrar nos anais dessa casa o que eu estou afirmando a vocês. A pessoa normalmente me leva de uma forma jocosa, brincalhona, etc. Eu, indubitavelmente, gosto de brincar, gosto de ser alegre e feliz, que a vida é uma passagem. Mas quero ver meus netos, rapazes, se casando, me dando bisnetos. E, para isso, precisamos da Câmara, dos vereadores, dos deputados, principalmente, para imbuirmos a população de uma realidade que nós estamos vivendo hoje. E essa realidade tem nome, tem endereço. O nome é gripe suína, não é brincadeira. Vocês, quando olham na televisão e veem o aeroporto do México, determinados países totalmente fechados, quando vocês veem o japonês, e até na Venezuela, vocês veem centenas de pessoas na rua portando uma máscara dessa, vocês acham que é exagero. Eu espero que vocês tenham a chance de voltar a esse plenário. Deus dê a chance a todos vocês de voltar nesse plenário e ver todos em pé aqui, porque, infelizmente, a realidade é outra. Muitos de nós cairão oriundo dessa epidemia. Então, o apelo que eu faço nesse momento, de uma forma emocionada, é quase que implorando a vocês. Nós precisamos ajudar a população.
orientá-la, conscientizá-la. Se os senhores vissem o olhar de espanto da população, eu andando 200 metros na rua, até a 13 de maio, as centenas de pessoas olhando assustada e apavorada, eu me senti exatamente numa tribo, como o senhor falou. Eu não estava de cocar, mas estava com uma máscara dessa, onde quase que a população, mais do que a população brasileira, talvez o triplo, já esteja usando essa máscara. Porque hoje ela tem na farmácia para vender. Mas eu lhe garanto que daqui a 2 meses, 3, não haverá mais nem máscara para vender. Porque todos correrão para ela. Aí ninguém terá mais surpresa quando entrar nesse plenário e ver todos vocês portando uma máscara igual a essa. Eu quero avisar os senhores que eu estou rouco, gripado, mas não constatei nada no meu exame que detectasse, por não ter febre, que estou com gripe suína. Senão, teria pedido licença da Câmara e procuraria um hospital especializado. Peço aos senhores, por favor, que nós façamos imediatamente um dispositivo legal para que nós ajudemos a população no momento de descrença de que nós estamos salvos de tudo. Disso nós não estamos salvos, com certeza, desse vírus maligno que está tomando conta do planeta. Não é do México, nem dos Estados Unidos, não. O vírus está tomando conta do planeta. E, pelo que eu saiba, o Brasil está dentro do planeta. Muito obrigado pela atenção de vocês, senhores vereadores, senhores assessores. Nobre vereador Paulo Pinheiro, antes de ceder a palavra pela ordem a Vossa Excelência, permito-me transmitir, dar conhecimento a todos os senhores vereadores, de elogios que tive a oportunidade de ouvir hoje em relação aos funcionários desta Câmara Municipal. Um desembargador virou-se para comigo e falou assim: vereador, ontem eu cheguei à Câmara no horário onde estavam vendo um tumulto muito grande no portão principal da Câmara de Vereadores. E pude constatar a serenidade, o equilíbrio com que se comportavam os seguranças da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que apesar de receber palavras agressivas, atitudes agressivas, dedos em riste, empurrões, eles ponderavam equilibradamente, esclarecendo da impossibilidade de acessar como desejavam, na forma como desejavam. Então, eu acho que devo, aqui da tribuna, da presença da Câmara, tecer esses elogios à segurança da Câmara, que se comportou com galhardia, com competência, com serenidade e equilíbrio necessário no trato para com as pessoas que tentavam ontem acessar esta casa. Com a palavra, nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi aqui atentamente a exposição do vereador Jorge Pereira e queria deixar bem claro, saudar a sua conduta na utilização de um tipo de equipamento que está sendo, exatamente pelo desconhecimento das pessoas, está sendo levado na brincadeira, como a história da gripe está sendo levada na brincadeira. É que muitas vezes, como discutimos a semana inteira em relação ao projeto que foi discutido ontem, o intuito, pelo menos da minha participação ali, era tentar levar a sério o projeto, discutindo as suas razões. Da mesma maneira que levar a sério a sua colocação, que é muito importante. Nós muitas vezes esquecemos e confundimos os equipamentos de segurança física, com equipamentos de enfeite. Estou vendo aqui o vereador Sirquis com óculos escuros. Eu tenho certeza que ele não está com óculos escuros aqui porque faz sol. Evidentemente, para proteger os olhos de algum tipo de problema que aconteceu com ele e que deve ter sido prescrito um equipamento de proteção, como é o óculos escuros. O óculos escuros é um equipamento de proteção. Como as pessoas que frequentam a cidade do Rio de Janeiro, que moram aqui, que vão à praia, e muitas vezes acham que a proteção, que o sol só faz bem à saúde. O sol muitas vezes faz muito mal à saúde quando ele é mal utilizado. Quando as pessoas querem utilizar apenas como um protetor solar e às vezes uma roupa protegendo o seu corpo vai evitar
um câncer de pele. Eu ontem, na minha participação, eu fiz uma brincadeira sobre a gripe suína, que era uma brincadeira para levar a sério. Eu reclamava do presidente da República por dizer que isso é uma gripinha. Como disse que a doença da ministra Dilma é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Ela só não deve ser explorada politicamente. A questão da gripe, o maior medo que todos nós temos, principalmente os profissionais da área da saúde, é que os governos utilizem muitas vezes as informações falsas para poder supostamente tranquilizar a população. Nós estamos diante de uma gravíssima situação e o equipamento que Vossa Excelência está utilizando, ele é utilizado em muitos países. É muito comum cidadão idoso na Europa utilizar esse tipo de equipamento para evitar a contaminação de outros no seu local de trabalho, porque ele sabe que resfriado, que ele com uma gripe, ele pode estar contaminando outra pessoa. O que acontece é que no Brasil, a gente tenta levar para o folclore essas coisas todas. Sabe, senhor, que hoje já existe um camelô na rua Real Grandeza vendendo a R$5 a máscara. Como se fosse um equipamento de carnaval. Não é exatamente para isso. As farmácias do Rio estão praticamente seus estoques de antivirais terminados. A fábrica do medicamento que será utilizado, e muitas vezes é utilizado para o tratamento da gripe, que é a fábrica do Laboratório Roche, já está em plantão, aumentando a produção do seu equipamento. Por quê? Porque muitas pessoas, pela falta de informação, nós não estamos sendo bem informados pelas autoridades de saúde, se faz muito mais estardalhaço. Lamentavelmente, tivemos uma atitude aqui do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual mandou requisitar 2 leitos de CTI de cada hospital para ficar à disposição. Isto é uma brincadeira. O leito de CTI do Hospital Albert Schweitzer, ninguém vai para lá porque não existe. Então, é preciso que a sociedade, hoje mesmo, eu acabei de dar uma entrevista para uma estação de rádio, pedindo exatamente isso, a calma em relação à informação e mais informações dos órgãos de governo, sejam eles municipais, estaduais e federais. É importante que se diga à população, ao cidadão comum, que ele não deve ir à farmácia, comprar o remédio para a gripe, comprar um antitérmico, comprar o antigripal, porque isso não resolve. Nós não temos, em lugar nenhum do mundo, uma vacina contra esse tipo de gripe. Isso é uma mutação de vírus que tem que ser tratada com todo cuidado, com todo respeito. Nós precisamos realmente entender isso. A máscara é um equipamento para determinados lugares importante. Não é possível que no Galeão, no aeroporto Tom Jobim, se dê a máscara para quem está embarcando e quem chega e não tem a máscara para ser utilizado. As pessoas muitas vezes têm os sintomas e não se pode fazer o diagnóstico dessa gripe pelos sintomas. A febre, a tosse, a dor no corpo, a dor nas articulações são sintomas, mas que podem ser de outras viroses. É preciso, para caracterizar a gripe suína, são exames que são feitos na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Já se fazem os exames já podem ser feitos aqui no Rio de Janeiro. Então é preciso o quê? Saber, nós temos que ter, quando chegam os aviões, é preciso, não é levar todo mundo para colocar separado, mas se há um caso de risco, é preciso pelo menos ter as informações necessárias para chamar as pessoas que estavam ao lado daquele cidadão que veio no avião. Ou seja, nós estamos com um serviço de proteção ainda não eficiente, e estamos levando isso na brincadeira. Isso não é brincadeira, isso não é igual a taxa de juros, que a gente discute se é a favor ou contra subir. Isto é um problema sério de saúde pública, que várias providências precisam ser tomadas. E eu estou encaminhando aqui a Comissão de Saúde da Casa, da qual faço parte, conversando agora acabei de conversar com o vereador Carlos Eduardo, para que nós possamos fazer, inclusive, uma discussão pública aqui na Casa sobre o que fazer. Primeiro, para que as pessoas não saiam comprando remédio nas farmácias e se automedicando, que já é um grave defeito do brasileiro, mas que as pessoas sejam informadas do que é necessário, do que devem fazer e de como devem informar, que é a sua colocação verdadeira. É importante não pensar apenas que o senhor está folclorizado, fantasiado de Jorge Pereira que não pode falar. Isso aqui é algo impossível. Se em algum momento uma máscara impedir o senhor de falar, nós vamos ser impedidos de ouvi-lo aqui na casa, como já ouvimos tantas vezes. É importante que a sua máscara não é uma fantasia. A sua máscara é um aviso, pelo menos aos seus pares aqui da casa, aos funcionários, que nós estamos diante de um grave problema e precisamos que as autoridades tomem algum tipo de atitude importante. E nós aqui na casa, acho que temos que valorizar isso, fazer uma reunião importante, rapidamente, na semana que vem na casa, trazendo especialistas e informando aos funcionários da casa e à população em geral
o que devemos fazer a cada dia em relação a nos protegermos e sabemos que é importante, grave, o que está acontecendo no mundo inteiro e no nosso país também. Muito obrigado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 36 de 2007, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, que dispõe sobre a concessão de autorização e as normas para o funcionamento das bancas de doces junto aos pontos de ônibus do município do Rio de Janeiro e da outras providências. O nobre vereador Ivari de Mello fez uma solicitação no sentido de que seja adiado por 5 sessões. Então, a presença submete ao plenário, se concorda, se aprova o adiamento da votação por 5 sessões. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, está adiado por 5 sessões, passa a ser a matéria seguinte. Solicitada a verificação de quórum pelo nobre vereador Eliomar Coelho. A presença solicita aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Bem, há quórum para prosseguimento do trabalho, mas não há quórum para a votação. Vamos prosseguir e, quando for submeter à votação o próximo projeto, nós procederemos à nova verificação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, projeto de lei número 1310, de autoria dos senhores vereadores Átila Nunes e Carlos Caiado, que institui o serviço de coleta de pequenos... Ah, é o segundo? Desculpa, refazendo a fala. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei complementar número 51 de 2007, de autoria do senhor vereador Jerominho, que dispõe de que todos os empreendimentos imobiliários de loteamento com ou sem abertura de ruas no município só serão iniciados após o recebimento da licença definitiva por parte do órgão público competente. O projeto foi encaminhado à mesa. Um requerimento da nobre vereadora Carminha Jerominho, propondo o adiamento por 10 sessões da votação deste projeto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, está adiado, passa a ser a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 1310 de 2007, de autoria dos senhores vereadores Átila Nunes e Carlos Caiado, que institui o serviço e coleta de pequenas cargas, mediante utilização de motocicletas no município do Rio de Janeiro, denominado motofrete, e da outras providências. Para encaminhar, senhor. Para encaminhar o novo vereador Carlos Caiado. Peço para adiar o meu projeto em uma sessão. A presença submete ao plenário o adiamento da votação do presente projeto por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, está adiado, passa a ser a matéria seguinte. Solicitada a verificação nominal, a votação nominal pelo nobre vereador Jorge Pereira. Votação liberada.
A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, consignando o voto, o novo vereador Roberto Monteiro, 20 senhores vereadores, não um senhor vereador, impedido regimentalmente de votar o presidente. Dessa forma, temos presente 22 senhores vereadores, não há quórum para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e em votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 12/2006, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que altera e acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a iniciativa e competências privativas do prefeito, quanto à apresentação de projetos de lei e à organização da administração pública. Pela ordem, nobre vereador, para encaminhar o nobre vereador Alfredo Sirquis. Senhor presidente, peço o adiamento da matéria por 5 sessões. Solicitado o adiamento por quantas sessões, nobre vereador? Por 5 sessões pelo nobre vereador Alfredo Sirquis e requerida a votação nominal pelo nobre vereador Jorge Pereira. Vamos votar, vamos liberar já o painel para votação. Senhores vereadores forem favoráveis, votarão sim, e os contrários votarão não. Liberada a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 15 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar o presidente, presentes 16 vereadores, não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, dá conhecimento que hoje teremos uma sessão solene em homenagem ao dia, essa é difícil, Soka Gakkai Internacional, é isso aí, é como o Roberto, ok. Requerimento de autoria do nobre vereador Roberto Monteiro. E na segunda-feira, às 18h30, teremos também uma solenidade de comemoração ao 61º aniversário do Estado de Israel, de autoria da nobre vereadora Tereza Berg. A presidência convoca sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.